Bom dia, Brasil! Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos lá. Eu falei para vocês na aula online que a gente não teve tempo de terminar, que eu ia gravar a aula explicando então as partes de um rio, né? E o regime dos rios. Então vamos lá, que é o que ficou faltando da nossa aula. Então a gente vai conhecer agora quais são as partes do rio, qual é os membros do rio, para a gente conseguir entender como que ele funciona. Então, para conhecer melhor os cursos da águas, os rios eles são formados por diferentes partes, tá? Cada uma das quais possuem características próprias e recebe um nome específico conforme estudaremos o esquema a seguir, tá? Então, a gente vai estar aí na página 342, ok? Da apostila. Então, vamos lá para o desenho, as partes de um rio, né? Então, a gente vai ver aqui que tem o esquema do rio, tá? Onde ele vai estar enumerado, e aí a gente vai entender cada número, o nome de cada número que está no desenho, tá? E sendo assim, então a gente vai começar a entender como é o nome, como que funciona cada parte do rio, tá? Eu vou tirar um pouco o zoom aqui, para ficar mais fácil para a gente conseguir subir e descer a página, tá? Então vamos lá. Descendo então a página aí, né? Lá embaixo a gente vai ter a legenda de cada número, então vamos lá. O número 1, então, vai ser a nascente do rio, ok? Local onde o rio nasce e inicia o seu curso. Alguns rios nascem do degelo de neve, né, em áreas montanhosas, ou seja, lá no topo da montanha tem neve, então às vezes acontece dela degelar, dela derreter, e aí começa a nascer um rio daí, desse derretimento. Como o rio Amazonas, que acontece assim, né, que nasce no derretimento do gelo que tem, né, da neve que tem em cima da Cordilheira dos Andes, tá? Já outros rios, eles nascem do afloramento de lençóis de águas subterrâneas, ou seja, o rio pode nascer de duas formas, do degelo da montanha, como é o rio Amazonas, por exemplo, e desse afloramento, né, de lençóis de águas subterrâneas. O que é isso, professor? Lembra que eu falei que tem um lençol freático, né, que fica lá no subterrâneo, na parte de baixo da terra? Tá? Pode ser que dentro da montanha tenha água, e aí quando a montanha aflora essa água, ou seja, a água sai da montanha, ela está lá dentro, presa da montanha, e acaba saindo para a superfície e aí vira uma nascente. Então, o número 1, lá em cima, olha onde está o mouse, é a nascente do rio. Número 2, afluente ou tributário, tá? Mas a gente vai sempre trabalhar com afluente. Rios menores que desaguam no leito do rio principal. Esse é o tema da nossa próxima aula, que eu falei para vocês da aula online, que vai ser a aula sobre bacias hidrográficas, ok? Então, o afluente ele vai ser o rio menor que vai desaguar no leito do rio principal, tá? Por exemplo, nessa imagem aqui, a gente percebe que, olha, lá do número 1, né? Vem, aqui é o rio principal. Tá? É o rio do meio, é o rio mais importante, mais comprido. E esse aqui é um afluente, ó, porque ele deságua nesse rio e deságua nesse rio. Tá? Vamos lá. Lago, número 3, olha lá, o que é um lago, tá? É uma área de depressão do relevo, lembra? Montanha, planalto, planície, depressão. Então, depressão é a parte mais baixa do terreno, né, do relevo. Então, é a área de depressão do relevo que propicia a concentração de água formando um tipo de reservatório. Ou seja, quando escorre a água do rio, ele encontra a depressão e vira tipo uma piscina de rio, né? Um depósito do rio. É um lago. Tá? O número 4 é a foz. Cadê o número 4? Vamos ver. Foz. Olha lá. Foz é a parte do rio que deságua em outro rio, tá? Em um lago ou no oceano. A gente tem Foz do Iguaçu, né? Aqui entre Brasil, Argentina e Paraguai. Por quê? É onde deságua, né, os 3 rios, né, dos 3 países, ok? Ou pode também desaguar no oceano, como diz a própria legenda. 5 vai ser a margem do rio, né? É a área localizada ao lado do rio. Portanto, os rios possuem margens esquerda e direita. Olha o número 5 aqui, ó. Essa aqui é a margem esquerda e desse lado seria a margem direita do rio. Tudo bem? É a lateral do rio. Número 6. Corredeiras, né? Trechos de um rio em que o relevo apresenta declividades acentuadas, ou seja, inclinação acentuada, muito inclinado, tá?
por causa das diferenças de altitude, nas corredeiras, as águas dos rios são mais rápidas e mais agitadas, né? Então, vamos ver, ó, o número 6, por exemplo, aqui, ó, né, vai acontecer uma correnteza, né, uma corredeira, porque já está baixa, já está uma área muito, né, declividade, né, muito intensa aqui. Tudo bem? Número 7, leito. Tá? Superfície do relevo que compõe o trajeto percorrido pelo rio. Tá? Vamos ver o número 7. É o corpo do rio. Leito é o corpo do rio. Tá? Olha lá, tá bem no meio do rio. Tudo bem? Número 8 vai ser cachoeiras, né? Formam-se em locais de desnível repentino do relevo, por onde passa o curso do rio. Tá? Então vamos ver onde está o número 8 aqui. Aqui, por exemplo. Tá? Eu vou dar um zoom na imagem. Olha lá, aqui vai ter um desnível tão grande, uma declividade tão grande, estão percebendo? Que a água vai cair muito rápido, então vai se tornar uma cachoeira. Tudo bem? Vamos tirar de novo um pouquinho o zoom. Vamos lá. O número 9, o que vai ser o número 9? Vamos ver aqui. Rio principal, foi aquilo que eu falei aquela hora, né? Rio principal no qual onde um ou mais afluentes deságua, tá? Então, vai ter o rio principal e vários rios vão desaguar neste rio principal. Nesse caso aqui, esse daqui é o rio principal, aí deságua esse rio nele. Ok, galerinha? Tudo bem? Vamos lá para passar para a nossa próxima página. Então, o que é o regime dos rios ou o termo pode ser falado também regime fluvial, né? Que flúvio, né, vem do rio. O volume de água dos rios ele varia constantemente em razão das condições climáticas dos lugares por onde passam. O nível de água dos rios é resultado da ocorrência de chuvas ou de longos períodos de estiagem. Tá? Ou seja, gente, o nível de água do rio vai variar com a ocorrência do que? Se chover muito, ele vai subir, ele vai aumentar. Se chover pouco, ele vai diminuir. Quando a gente fala longos períodos de estiagem, grifa estiagem, tá? Estiagem é um período sem chuva, quando não tem chuva, tá? Um período seco, ok? A essas alterações do volume, né, e do nível das águas dos rios, denominamos então regime fluvial, que se divide em períodos de vazante e períodos de cheia. Então, o que é o regime dos rios, o regime fluvial? Vai ter dois períodos, né? É o período de vazante e o período de cheia, tá? Ou seja, essa alteração, quando o rio sobe, o rio desce, o rio está cheio, o rio tá seco, essa alteração a gente vai dar o nome de regime fluvial. É só lembrar de regime de dieta, gente. Quando a gente está muito gordinho, a gente faz regime para diminuir o nosso peso, tá? Depois a gente pode fazer um regime, quando a gente está muito magro também, acaba fazendo um regime, uma dieta para dar uma engordada, porque muito magro também não é muito saudável, ok? O que é o período de vazante, então, né? Olha lá, o próprio nome diz vazante, né? De vazar. Em períodos em que a quantidade de chuva é menor, né? O volume e o nível do rio são reduzidos. Esse período é conhecido não como período seco ou vazante, né? Nos períodos de estiagem, ou seja, sem chuva, muitos rios chegam a secar e a expor o seu leito, sendo conhecidos como rios temporários, tá? No Brasil, os rios temporários ocorrem principalmente nos estados do Nordeste, né, onde o clima semiárido exerce influência no volume e no nível desses rios. Ou seja, né, no período sem chuvas lá, que é, né, o inverno, assim, o que acontece? O rio seca, tá? E aparece o leito. O que é o leito? É o corpo do rio, lembra? Olha aqui o corpo do rio, o fundo do rio e a lateral dele, tá? Secou, tá? Fica até trincado o chão, olha lá. E o período de cheia é o oposto, né, gente? O período de cheia, então, ocorre quando o volume de chuvas é maior e os rios recebem elevadas quantidades de água que aumentam o seu nível, tá? No Brasil, né, a maior parte dos rios não seca, independentemente da estação do ano, tá? Embora haja variação em seu nível, esses rios são chamados permanentes ou perenes. Então, se eu perguntar para vocês o que é um rio temporário, vocês vão ter que saber me responder que um rio temporário é um rio, né, num período de seca, um período, né, período de vazante, ou seja, aquele rio que não fica cheio constantemente o ano inteiro. Tem
um período aí, quando está em um período de estiagem, num período sem chuvas, ele pode vir a secar. Onde eu vou encontrar muitos rios temporários? Na região no nordeste do Brasil. Ok? E se eu perguntar para vocês o que é um rio permanente ou um rio perene, tá? É um rio cheio que nunca seca. Tudo bem? Beleza até então? No caso do Brasil, boa parte ou a maior parte dos rios do Brasil são rios perenes, rios que nunca secam. Tudo bem, pessoal? Olha a imagem do rio cheio, né? Assim constantemente, com o seu leito, né, todo coberto d'água. Tá? E essa imagem é no Mato Grosso, tá? No verão em 2018. E aqui, do lado da seca, é no Mato Grosso, no inverno, em 2017. Tudo bem? Pessoal, então era isso que estava faltando na nossa aula, que não deu tempo da gente terminar. Na próxima aula a gente vai falar então online sobre bacias hidrográficas, tudo bem? Até mais, boa semana, até a nossa próxima aula, pessoal. Se cuidem.